Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz do nosso Deus esteja com você, com a nossa vida, diante desta hora em que Deus nos espera para qualificar nossa fé. Através da Sagrada Escritura, vamos nesta manhã, neste dia, fazer a experiência do que o Senhor nos apresenta no seu texto sagrado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 7, 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém põe as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus. E estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Ora, os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que a Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, estamos diante de um itinerário em que nos aproxima a Páscoa de Jesus. Estamos vivenciando o tempo quaresmal. Amanhã, domingo, nós estaremos com a quinta semana da Quaresma, já antecipando o domingo de Ramos, em que Jesus triunfará na cidade de Jerusalém diante de uma multidão aclamando Hosana Ei. E essa preparação, nós estamos também diante do encerramento da festa das tendas, em que Jesus sobe a Jerusalém e anuncia publicamente a sua palavra de verdade, a sua missão. Estamos diante de um questionamento hoje sobre sua identidade, sobre a sua verdade enquanto profeta, enquanto Messias, enquanto Salvador. E existe toda uma divisão, uma contenda entre os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, porque acusam dele ser um impostor, pois da Galileia não virá nenhum profeta, e sim de Belém. Uma primeira discussão é travada, mas em seguida você percebe que vem também pessoas na presença dele e negam que ele é o enviado de Deus. Mas os soldados, diante de uma situação incrível, porque ficam encantados com a sua palavra. Conhecer Jesus é necessário ter a voz do coração, a alma bem aberta para entender que não é simplesmente a lei, mas é a verdade do que fala, do que diz, a verdade do coração. E pelo encanto que ficaram aqueles homens e os soldados, eles não levaram Jesus presos. E diante disso vem toda uma arrogância dos fariseus, toda uma ignorância, porque buscam ser sabedores da lei e o tornam cegos na questão da humanização, do cuidado, da sensibilidade de reconhecer em Jesus um homem divino,
um homem celestial, um homem que mais do que está entre nós, veio do alto, veio de Deus. E que esta força sobrenatural venha sobre você nesta manhã e vos guarde e vos guia poderosamente no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.